No São Lucas 24 horas de hoje, nós vamos conversar com os coloproctologistas Dr. Gustavo Curashi e doutora Doriane Lima sobre câncer coloretal, a doença que teve destaque após o caso da cantora Preta Gil. No segundo bloco, o otorrinolaringologista Dr. Adriano Guirado vai falar sobre o desvio de septo. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas e o tema da nossa conversa hoje é o câncer coloretal, um dos tipos mais comuns e também um dos mais silenciosos, muitas vezes identificado apenas em estágios mais avançados da doença. E recentemente o caso da cantora Preta Gil trouxe o tema para o centro dos debates de saúde pública, gerando uma importante reflexão sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. E agora nós vamos conversar com dois especialistas em coloproctologia, o Dr. Gustavo Curashi e a doutora Doriane Lima, para entender um pouco mais sobre essa doença. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar então sobre o câncer coloretal, né? Que foi um caso que tomou um pouco mais de destaque depois da cantora Preta Gil. E antes da gente iniciar, eu gostaria que a doutora começasse, na verdade, explicando pra gente, doutora, o que caracteriza, ou então, o que é esse câncer de coloretal? O câncer coloretal é um câncer que aparece no intestino grosso. Então tem o cólon direito, o transverso, o esquerdo, o sigmoide e o reto. Então, em um desses segmentos, é um câncer prevalente, principalmente aqui na região sul, é o terceiro mais comum. Então, a gente precisa falar, a gente precisa chamar atenção para que isso aconteça. É um câncer que ele não começa dando grandes sintomas, por isso é tão importante fazer a prevenção. Se sabe que pessoas que têm parentes com câncer coloretal têm uma incidência maior, mas quem não tem também podem acontecer. Então, o que se estipula é que aos 45 anos todos nós temos que fazer a colonoscopia como um exame preventivo desse câncer. Mas e aí, o que a colonoscopia faz como prevenção? Ela vai lá, ela detecta lesões chamadas de pólipos, que são pequenas ilhas no intestino de células, que se elas crescerem, elas têm uma chance, a depender do tipo histológico, de ter o câncer de intestino, que é o câncer coloretal. E o caso da Preta Gil, pelo que consta em todas as informações, foi um câncer de reto. Então, na porção mais distal do intestino, um câncer coloretal, mas mais na parte distal. Certo, então também tem diferenças, tem várias localizações ali que ele pode aparecer. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, doutor Gustavo, quais são então os fatores? A doutora comentou sobre essa questão da idade, que é importante fazer a colonoscopia preventiva, mas existem outros fatores que corroboram então para o câncer coloretal? Temos outros fatores, né, como a alimentação rica em carne vermelha e embutidos, também é outro fator. As doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, a doença de Crohn, né? Um outro dado importante que a população às vezes não sabe, mas a constipação por longo tempo também é um fator de risco. E, como a doutora disse, a história familiar. Então, se você já tem algum familiar próximo que já tenha tido câncer ou tenha tido pólipos, isso também aumenta um pouquinho a chance do aparecimento do câncer coloretal. E a idade também, né? A partir dos 45 anos, a prevalência, né, a incidência, a chance de acontecer começa a aumentar significativamente. Então, tem vários fatores ali, tem alguns que são modificáveis, como o doutor já disse, né, doutora? Mas a gente entra um pouquinho mais pra frente. Falando sobre a questão, então, da doença em si, doutora, ela não apresenta muitos sinais, né, que é algo que foi comentado muito na mídia essa semana, é um câncer silencioso, que eles chamam. E aí, como que é feito esse diagnóstico? A doutora comentou sobre a colonoscopia, mas muitas vezes a pessoa chega na colonoscopia ou para algum exame com a doença um pouco mais avançada. Então, como que é feito também? Existem formas de identificar antes ou, infelizmente, não? Existem os fatores de alarme, os sinais de alarme, que são coisas que todos nós temos que saber e temos que procurar um médico para ir atrás. Um deles é a alteração do hábito intestinal. Então, se o meu intestino era muito preso e do nada ele ficou muito solto, ou ele, ao contrário, ele era normal, um pouco mais solto e do nada também ficou muito preso,
são sinais de alarme. Um outro sinal de alarme muito importante é saída de sangue nas fezes, saída de catarro nas fezes também, e muita dor e distensão abdominal. Então, são sinais de alarme que podem estar relacionados, sim, ao câncer de intestino. Uma outra coisa também é chamada de tenesmo. O que que é? É uma sensação de que você quer evacuar, você chega lá e não evacua. Então, eventualmente, alguns pacientes também, a depender do local do câncer, eles podem chegar relatando isso. Então, se você perceber essa alteração, é bem importante que procure um colega para fazer o correto diagnóstico. E existe o câncer do lado direito do intestino, que é o cólon direito. Ele é uma parte do intestino que ele é mais distensível. Então, para dar o diagnóstico, para dar um sintoma, ele demora um pouco mais até. Então, alguns pacientes que têm uma anemia crônica, que tem sangue oculto positivo nas fezes, então, também são sinais de que a gente pode estar desenvolvendo algum tipo de câncer ali no intestino. Essas alterações não são normais, é importante avaliar. Como a doutora disse, é melhor fazer essa avaliação e descartar qualquer possibilidade do que depois demorar muito, né? E acaba que culturalmente a gente tem um receio, né? Não vou procurar, não quero saber, mas é algo que a gente precisa falar e precisa investigar, como a doutora disse. Claro, né? que a idade, a ideia de acima de 45 anos fazer a colonoscopia preventiva, mas se um desses sintomas aparecer antes, o paciente ele tem que ser procurado. Recentemente a gente teve vários casos, né, de pacientes mais jovens, 35, 36, 37 anos, com câncer coloretal. Então, se por acaso você tiver algum desses sintomas, é importante procurar o auxílio médico, sim. Isso é. E falando sobre essa questão, a doutora comentou sobre as localizações ali, mas tem também a questão dos estágios da doença, né, doutor? E diferencia também a questão dos tratamentos, como que vocês fazem essa identificação dos estágios também da doença? O estágio da doença é muito importante. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, menor é o estágio, melhor o prognóstico, melhor a recuperação, mais chance de vida, menos chance de sequelas. Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, o tratamento vai ser até mais conservador e o resultado vai ser melhor. Então, como a doutora disse, a prevenção é muito importante, porque muito antes dos sintomas aparecerem no paciente, e a gente descobriu um câncer pequeno, inicial, sem ter espalhado para outras regiões, a gente consegue fazer cirurgias menos invasivas, a gente consegue fazer tratamentos talvez sem quimioterapia, sem radioterapia. Isso se torna para o paciente melhor, né, uma recuperação melhor, mas também menos chance de você ter complicações, de ter metástases, de ter lesões em outros órgãos, que dificulta muito mais o tratamento, né? Então, os estadios são muito importantes, a gente faz isso logo que a gente faz o diagnóstico, a gente começa a pesquisar em qual fase que está, porque cada fase a gente mais ou menos personaliza a forma do tratamento que a gente vai seguir. E, doutor, quais seriam as formas de tratamento? Hoje o doutor pode falar um pouquinho, a doutora quiser complementar. Então, quando tem esse diagnóstico, como o doutor disse, varia de cada estágio, né, da doença, mas de forma geral, assim, quais são as possibilidades que esse paciente tem para o tratamento da doença? Então, normalmente o câncer, ele começa com uma lesão benigna, e essa lesão vai aumentando até se tornar câncer. Então, quando a lesão é benigna, é a prevenção, como a doutora falou, faz a colonoscopia, a gente vai removendo essas lesões, e isso já vai evitar que isso se torne um câncer. Quando o câncer ainda está bem no comecinho, que a gente fala que é um câncer in situ, que é bem pequenininho, a gente consegue ainda fazer uma pequena cirurgia por colonoscopia, que não precisa cortar o paciente, a gente faz uma cirurgia endoscópica, que chama. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, o paciente nem precisa ficar internado, a gente consegue remover a lesão sem precisar de uma cirurgia. A partir daí, normalmente o tratamento já se torna cirúrgico. A gente precisa ir lá e remover um pedaço do intestino com uma margem, né, de segurança para que a gente já elimine o câncer e evite
a recidiva, que é o retorno das lesões. E no final, e nos estágios finais, né, no estágio 3, estágio 4, normalmente, quando a lesão já é maior, já está passando do intestino para fora do intestino, ou já se espalhou por outros órgãos via corrente sanguínea ou via linfática, aí nesses casos o paciente muitas vezes precisa de quimioterapia e, dependendo do lugar, a radioterapia também. Então, não são todos os casos que vai ser necessário a quimioterapia, doutor? Não necessariamente, porque acho que quando se fala de câncer tem muita essa dúvida também, né? Precisa fazer ou não precisa? Vai depender do estágio da doença e do tipo também do câncer, isso? Isso. Então, quanto mais inicial, quando você sentiu os sintomas, qualquer um desses sintomas de alarme, ou mesmo se tiver histórico familiar, ou chegou aos 45 anos, procura uma avaliação, porque isso faz com que, como o doutor Gustavo falou, melhore muito o tratamento. Doutora, falando sobre o caso da Preta Gil, então ela ficou em tratamento ela descobriu no começo de 2023, fez o tratamento ao longo do ano, infelizmente veio a falecer agora, né, na metade de 2025, por conta de uma metástase, doutora. O que seria isso? A gente sabe que é quando ela acaba ultrapassando ali, mas por que isso acontece também? O que geralmente acontece e são todos... Outra coisa, né, que eu acho que já gera aquele desconforto. Meu Deus, todos os casos vão ter isso ou não? Vamos esclarecer essa dúvida também. Depende muito do tipo do câncer. Então, existem vários subtipos, o adenocarcinoma, mas existem vários subtipos. E também depende muito do grau de infiltração. Então, quanto mais inicial, menos tem a chance de ter mandado uma célulazinha de câncer para o sangue ou para a linfa, né, que são os linfonodos. Então, quanto mais inicial, quanto mais diferenciado é o tumor, menor a chance. No entanto, existem os outros casos onde são tumores mais indiferenciados, que são aqueles mais agressivos, e que eles, quando se comportam dessa forma, eles jogam mais célulazinhas para o sangue, mais para os linfonodos, e aí o paciente ele tem uma chance maior de desenvolver as metástases. O que são metástases? São extensões do tumor, são essas célulazinhas do tumor em algum outro órgão, seja na cavidade peritoneal mesmo, onde está relacionado ao intestino, ou algumas vezes pode ir para pulmão, para ossos, né, para cérebro. Tudo isso depende do estágio e do subtipo. Quanto mais diferenciado, melhor é o câncer, quanto mais indiferenciado, pior é o câncer, tá? Entendi, então também tem essas diferenças. Doutor, falando sobre a colonoscopia, esse é um exame que muitas vezes as pessoas têm ainda um certo receio de falar e de fazer esse exame, né, doutor? Mas ele é de extrema importância, como a gente falou em toda a nossa conversa, e hoje em dia também tem muito, antes existiam muito mais receios sobre isso, mas é um exame muito seguro também, né, doutor? Tanto seguro quanto não tem mais toda aquela questão de... A privacidade do paciente também é muito preservada, certo? Hoje em dia a colonoscopia se tornou um exame fundamental e com o passar dos anos ele também ganhou tecnologia, vamos dizer assim, né? Então os aparelhos se tornaram muito mais flexíveis, com mais tecnologia de uma boa imagem, visualização, isso se tornou o exame seguro. Para acompanhar isso também nós temos... os anestesistas, né, que fazem com que o paciente tenha conforto, ele não tenha dor, não tenha desconforto, não tenha vergonha porque ele vai dormir durante o exame. E as equipes também que compõem o exame, que a enfermagem, a farmácia também nos contribuiu com essa privacidade, né, no qual o paciente ele vai ter todo o respeito, ele vai ter uma roupinha adequada para não se sujar, alguma coisa nesse sentido, vai ter as orientações de preparação. Então, esse acolhimento da colonoscopia, cada dia a gente tem aprimorado, fazendo com que esse exame seja mais confortável, seja menos vergonhoso, vamos dizer assim. E esse tabu de fazer o exame, cada dia por terra, tem caído mais, né?
E é importante que realmente cesse, né? Porque hoje, né, com esse caso da Protegil, se tornou ainda mais importante, trouxe novamente para o centro dos debates essa questão da doença, então reforça novamente que às vezes a gente precisa enfrentar essa vergonha, mas precisa fazer esse exame, né, doutora? E falando sobre um pouquinho sobre a questão do pós, então esse paciente fez o tratamento inicial, como que ele segue acompanhando, ou então lá no pólipo ainda, quando vocês identificaram que tem, fez a retirada, qual que é o processo, então ele precisa acompanhar, como que funciona? Se o pólipo é benigno e ele tem que ser repetido, então do mesmo jeito que ela apareceu em um lugar, podem aparecer em alguns outros locais. Na hora da colonoscopia, esse é retirado, mas isso não quer dizer que não apareçam outros. Então, a depender do resultado da biópsia, o intervalo da colonoscopia, ele varia ali de 1, 2 anos até 3 anos para refazer. A colonoscopia sem o pólipo, então, ela tem um intervalo de a cada 5 anos. Se o paciente ele não tem histórico familiar, tá? E o acompanhamento para quem teve esse câncer e ele está numa fase onde ele está sem tratamento nenhum, no primeiro ano é a cada 3 meses a necessidade de ser avaliado, depois a cada 6, depois a cada ano e ao fim de 5 anos ele recebe alta. Então já tem é importante também continuar essa supervisão ali de que tá tudo bem, Sim. né, doutores? Uhum. E falando sobre a questão, a doutora comentou sobre essa questão do tempo, então é algo que varia muito do tratamento, mas de modo geral, esse paciente, quando recebe o diagnóstico, doutor, ele já começa imediatamente esse tratamento, já é feito, no caso da cirurgia, né? Precisa de preparo para uma cirurgia de intestino ou não? Normalmente assim, a sequência, o paciente fez o diagnóstico através da colonoscopia, a gente coleta biópsias, justamente para ver o subtipo que é a lesão, né? Então, através da biópsia, a gente confirma se é um câncer mais invasivo ou não. O segundo passo é o estadiamento, é aquilo que a gente comentou. A gente vai fazer alguns exames para avaliar a extensão da lesão, se a lesão está localizada ou se ela tem espalhado por outros órgãos, porque isso também muda a conduta. Feito esse estadiamento, né? Daí tem a preparação normal, que é a avaliação do cardiologista, do nutricionista, tudo para preparação para a cirurgia. Feita a cirurgia, aí essa pecinha que foi removida, a gente manda de novo para análise, porque daí a gente vai ter uma peça mais completa. Aí a partir dessa peça completa, o médico patologista ele vai dar dados falando, olha, a lesão está localizada, a lesão está espalhada, e aí, a partir daí que a gente vai mandar para o oncologista, que o oncologista vai decidir esse paciente, através de vários pontos que ele vai pesquisar, se é preciso fazer quimioterapia, se não é, se é só acompanhamento. Então esses são os passos. Então, faz o diagnóstico, alguns exames complementares para estadiar, né, para medir a doença, e depois disso, cirurgia, e depois uma nova análise da peça, né, que foi removida, para decidir qual que é o próximo passo. Então, são algumas etapas que a gente cumpre. E o trabalho, então, é conjunto também com a oncologia, no caso, doutor? Então, os doutores atuam juntos, nesse caso do tratamento, isso? Isso, normalmente tem um tumor board, que chama, né, que é um acompanhamento desde o início. Quando faz o diagnóstico, muitas vezes a gente já contata o oncologista para ver se ele tem algum detalhe, que ele quer que peça existem alguns marcadores especiais que a gente já faz, tudo para saber o prognóstico e qual que é a melhor conduta. Tem alguns casos especificamente, por exemplo, no tumor de reto, que antes de fazer a cirurgia, ele vai para o oncologista e faz a quimio e radioterapia. Primeiro lugar, porque a gente consegue reduzir a lesão, em alguns casos a lesão até some, e a gente não precisa nem fazer cirurgia. Ah, que bacana. Então, dependendo da localização e da etapa que está o câncer, a gente já começa a trabalhar já desde o diagnóstico. É um trabalho em conjunto, um verdadeiro trabalho em conjunto. Doutora, a gente falou bastante sobre a colonoscopia, mas existem outros exames que também são realizados e que auxiliam nesse processo, o doutor comentou ali, mas o principal é a colonoscopia, mas existem outros também que auxiliam nesse processo? Sim, a tomografia ela ajuda também em centros especializados, onde está bem diretamente relacionado com pacientes com alterações intestinais. A tomografia ela vem ajudar bastante.
não é puxando brasa aqui para nossa sardinha, mas a equipe daqui da tomografia, ela trabalha diretamente com a gente, né, Gustavo? Ela é muito atuante, eles estudam muito. Então, eu me sinto muito segura em indicar uma tomografia também. Eventualmente, o paciente ele não consegue fazer logo de cara a colonoscopia, está com muito sintoma, a gente está com receio de que esse tumor possa estar obstruindo, a tomografia ela vem a super ajudar a gente. Bacana, ela já ajuda a localizar onde que está o tumor também. Doutora, tem a questão de tamanho do tumor? Isso acontece no câncer de intestino também? Então, ele vai crescendo, assim como em outros tipos de câncer? Sim, ele começa pequenininho, mais superficial, e ele vai aprofundando e ele vai espalhando. E aí ele vai aumentando. Diferente ele não expande para fora, ele vai tomando conta da parede, né? A parede do intestino. Olha só, também tem diferença nesse tipo de... E por isso que acaba que muitas vezes precisam tirar uma parte maior por conta dessa abrangência do tumor. O doutor Gustavo falou que a gente tem que tirar uma margem de segurança. Um pouquinho a mais, isso. Tem que tirar uma margem de segurança boa, porque existem as microcélulazinhas que elas podem entrar ali nos vasos, então, por segurança, tem que tirar uma parte maior. Não é só tirar o câncerzinho ali, tá? Então, tem que tirar uma parte maior mesmo para segurança. E, doutor, falando sobre a questão, a gente falou bastante sobre a importância da prevenção, então a gente falou sobre a questão do exame, mas existem outras formas, e até mesmo para que a gente acalme o coração de quem está assistindo sobre isso, mas que reforce novamente a importância do diagnóstico, a importância de uma vida saudável, digamos assim. O doutor pode começar e a doutora pode complementar, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é muito cultural também, né, doutora? A doutora pode falar um pouquinho pra gente. Mas eu gostaria que o doutor comentasse, então, sobre isso, sobre, assim como o doutor disse, os outros cânceres tratam uma coisa, a gente já está cuidando do nosso corpo todo, mas no caso do câncer de intestino também, por favor. O câncer de intestino, ele, como a gente falou no comecinho, dos fatores de risco, ele tem vários pontos modificáveis, como você mesmo disse, né? Então, se a gente cuidar da nossa saúde, principalmente da alimentação, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, a gente já contribui bastante para que esse gene que a gente possa ter não seja ativado e se torne um câncer. Então, a importância da gente cuidar realmente dos nossos hábitos, né, saudáveis, isso faz total diferença. Hoje em dia a gente sabe que o mundo está muito corrido, a gente trabalha bastante, tudo, mas um tempinho que você retira para fazer um exercício físico, para você fazer uma caminhada, para você fazer uma musculação, e também escolha de alimentos mais saudáveis faz toda a diferença, né? Hoje a gente sabe que o que está na nossa mão, a gente poder modificar, isso vai fazer uma diferença importante. E lembrar que a partir dos 40 anos, 45 anos, a gente precisa ir ao médico fazer um check-up, né? A gente faz isso com o nosso carro, né? Não é? Cada 5, 10 mil a gente leva para fazer uma revisão, porque com o nosso corpo, que é o mais importante, né? É o que vai fazer com que a gente possa viajar, com que a gente possa ganhar dinheiro, com que a gente possa tudo, e a gente não cuidar dele, de repente ele vai pifar, né? Ele vai quebrar e vai ser muito pior. Esse foi um lembrete muito bom, doutor. Isso é bem importante mesmo. Doutora, também tem algum conselho para quem está assistindo também sobre isso, doutora? E associado a tudo isso que foi falado, só cuidar da saúde mental também, né? Que é um dos fatores modificáveis também. Então, ansiedade, depressão, insônia, tudo isso, ele gera muitas alterações inflamatórias no nosso corpo. Então, também é totalmente modificável e tá nas nossas mãos, e a gente consegue melhorar tudo isso, que é uma das coisas que pode nos ajudar a diminuir a incidência. Eu lembro que a doutora comentou na nossa outra conversa sobre a questão do intestino ser um reflexo do nosso cérebro também. Então, Sim. Nesse caso das doenças, dos tratamentos psiquiátricos também, então está relacionado à forma com que o nosso corpo absorve esse estresse todo, né, doutora? Então impacta muitas vezes, a gente nem pensa, né? Acha que está sentindo só os sintomas visíveis, mas está impactando todo o restante também, né? Sim. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença novamente dos doutores. É muito importante a gente falar sobre esse assunto e levar mais informação e destacar sempre que possível para a nossa população. Então, doutora Doriane, muito obrigada, doutor Gustavo também. E a gente que agradece. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós vamos falar sobre desvio de septo e obstrução nasal. Não saia daí!
Respirar é um gesto quase automático e respirar bem é essencial para a nossa qualidade de vida. No entanto, muitas pessoas convivem diariamente com sintomas como nariz entupido, roncos e dificuldade para dormir, sem saber que podem estar enfrentando um problema bastante comum, que é o desvio de septo. E para entender melhor essa condição, suas causas, sintomas e os tratamentos disponíveis, vamos conversar agora com o Dr. Adriano Guirado, que é médico otorrinolaringologista. Seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 Horas, doutor. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde da nossa respiração, basicamente, a gente vai falar, né? Que é relacionada à questão do desvio de septo. Doutor, o nome ele é meio sugestivo, então a gente, né, imagina que tem um desvio, mas eu queria que o doutor explicasse de fato o que acontece. Então, o que é o desvio de septo e onde que ele está localizado ali no nosso nariz? Perfeito. Então, assim, primeiro que esse é um tema muito importante, né? Como mamífero, de maneira geral, não só como pessoas, você tem 4 pilares do seu desenvolvimento, tá? Você tem a questão genética, que aí não tem muito o que fazer. Só que você vai ter alimentação, respiração e sono, tá? Então, quando hoje você acorda e você fala, eu tô disposto, eu acordo com vontade de correr, ir na academia, fazer as coisas, chegar e trabalhar, muito disso é ditado por esses 3 pilares. Então, quando a gente fala de desvio de septo, obstrução, você está falando de algo essencial para você e que vai ditar o teu comportamento social, laboral, familiar, conjugal, tudo. Tá? Então, é algo bem importante. O que é o desvio de septo? O nosso nariz, ele tem uma parede que divide os lados. Certo. Tá? Por que serve isso? Você fala, por que a gente tem coisas que deixam o nariz mais estreito? Porque a gente precisa que o ar tenha um fluxo, tá? Então imagina que você tem um corredor grande e você quer que as pessoas passem por aquele corredor. Se eu não coloco nada, as pessoas ficam com um tumulto e não vai. Então você cria filas para as pessoas passarem. Então, no nariz, nós temos o septo, que é essa parede que divide um lado do outro, e ele, de maneira ideal, tem que ser reto para quê? Para que você crie um fluxo para o ar passar. Certo, perfeito. O que acontece? Esse é o plano original. Você pode ter 3 problemas que fazem com que esse septo não fique reto, ele fique um pouco mais torto e atrapalhe o fluxo de ar. Certo. Primeiro é a questão genética, tá? É o plano arquitetônico do teu nariz já contava com um desviozinho. Segundo, você tem traumas, tá? Então você fala assim, nossa, eu respirava bem numa partida de futebol ou num acidente, bateu, quebrou e o nariz desviou. E por último, você tem aqueles relacionados com o desenvolvimento do rosto. Esses aí, hoje em dia, a gente tem dado cada vez mais importância. Por quê? Você tem no seu rosto você tem 14 ossos que são circulados por cartilagem de crescimento. Então, quando você olha uma criança, para onde fizer pressão no rosto, vai desenvolver, tá? Inclusive, se você usar uma chupeta, você vai desenvolver o céu da boca mais afundado. Quando você tem esse espaço que não desenvolveu tão bem, aquela criança que respirava com a boca aberta, às vezes por causa de uma adenoide lá atrás, o céu da boca, ele cresce mais fundo. Quem que está logo em cima dele? O nariz. Então você tem o septo nasal, a base dele é o céu da boca, que é o palato, que a gente chama. Quando ele é muito estreito, cresce mais, a gente chama de ogival, porque parece ogiva de um míssil, ele pode deslocar o septo. Então, você tem o desenvolvimento da arcada, mandíbula e maxila, septo nasal e até o formato da pirâmide nasal todos estão juntos. Então, às vezes, você pega um paciente que hoje tem desvio de septo e ele fala, desde a infância eu respiro mal. Ele chega até falando, doutor, ele tá lá com 30 anos, ele fala, doutor, eu vim operar adenoide. Porque minha mãe sempre falou que eu tinha adenoide, era para eu ter operado com 5 anos e agora eu vim operar. Aí quando você olha, você fala, a adenoide já regrediu, já sumiu, mas você tem desvio de septo.
Uma Ele até coisa acha- levou a outra. Ele acha assim, pô, eu sou azarado. Tinha Pô, tudo primeiro que dava pra ter. Não, eu tinha rinite, adenoide, agora tem desvio. Um foi consequência do outro. Consequência, tá tudo Entendeu? relacionado, né? Tudo muito junto mesmo. né? Seria essa a causa do desenvolvimento. Certo. Então, não era o plano original, mas como ele desenvolveu o rosto de uma maneira muito estreita, o septo, para caber ali, ele acaba entortando. E qual que é o sintoma que ele vai ter? Nariz trancado. É aquele paciente que ele fala, ó, às vezes ele chega e fala assim, ó, doutor, escuta, ó. e ele quer que você... Então, assim, ele tem aquele sintoma, ele tem aquela vontade de você entender o que ele está passando. É um paciente que, muitas vezes, ele dorme mal, pode ter ronco associado, ele percebe que ele vai fazer qualquer atividade física, ele... Muito já começa- é a sensação de cansaço, né? Porque daí parece que Exatamente. você respira, não vem, e aí vai se afogando quase, né? Eu vou te citar um exemplo pessoal. Eu operei o septo, Olha eu só, como então, paciente. foi paciente também, tem Fui, experiência dos fui. dois lados pra Isso, falar. isso é um bom termômetro. Você fala, se a cirurgia é bom, ele faz nele mesmo. Isso. Tá? É claro que eu não me operei, meu sócio me operou. Eu operei ele, em troca ele me operou. Olha só, A gente fez um parceria escambo. mesmo. E aí o que acontece? Eu lembro, eu vinha operar aqui no São Lucas, eu vinha dar alta para os pacientes, eu subia a escada, eu tinha que chegar no final da escada, eu acalmava, eu sentia que eu tinha que acalmar a respiração, para eu não chegar e falando com o paciente afobado. Então assim, eu ia jogar tênis, você fala assim, nossa, eu já começo com a respiração pela boca. Uhum. E aí você começa a sentir que em vários momentos da vida aquilo te atrapalha. Certo. Eu tinha, na época, 34 anos. Qual que foi o meu raciocínio? Quando você fala de uma criança que respira mal, a tendência da rinite dela é ter um controle maior na vida adulta, a adenoide, ela regride. Só que quando você fala de alguém que está com 34 anos, aquela é a regra do jogo para os próximos 60 anos. Que vai ditar todo o restante, né? A questão do Exatamente. sono, de todo o restante, Exatamente. né, doutor? Então, o que acontece? Se você não respira com 34 anos e você precisa usar remédio o tempo todo, você vai usar pelos próximos 60 anos medicação. E aí o custo-benefício ficava ruim, eu optei. Pela tratar. cirurgia. Uhum. Certo. É uma cirurgia que o objetivo único e exclusivo é melhorar o fluxo do ar. Então, assim, não vai mudar o funcionamento do teu nariz, o ar vai passar por outro... Não. É simplesmente menos resistência para o ar passar. É um termo que eu sei porque eu tive. É mais leve, Olha tá? só. Então, assim, todo paciente fala assim, você precisa fazer menos força para o ar entrar. E a respiração é algo tão natural, né? Algo que, né, deveria ser natural, né? Algo que a gente nem pensa muito. E quando você tem esses sintomas, acaba que causa esse esforço mesmo, né, doutor? Algo que não deveria acontecer. E o doutor falou um pouco sobre os sintomas e falou sobre essa questão do nariz trancado, né, e tudo mais. Existem outros sintomas também, doutor? E como que funciona essa relação da infância com a questão do adulto? Então, a criança, você já consegue um diagnóstico de um desvio na infância? Ou é algo que desenvolve ao longo dos anos, como o doutor disse? Como que seria também esses dois pontos? Perfeito. Então, o desvio, quando a gente olha para o nariz, a gente tem a impressão de que o nariz é para cima. Que Certo. o nariz é assim, Uhum. tá? Não. Ele é reto. Então, o nariz, ele acompanha a arcada, tá? Então, a tua respiração, ela não vem para cá. Ela vem assim. E depois desce a partir do céu da boca. Então, alguns pacientes podem ter desvio também do osso próprio nasal, Certo. tá? Só que alguns pacientes podem ter o nariz retinho e, no entanto, lá dentro você ter a cartilagem desviada. Alguns pacientes podem ter um desvio mais anterior, ele levantar e ele vê que o septo está apontando para um lado. Só que a maioria é um desvio que vai Dentro. ficar um pouco mais difícil para ele se autodiagnosticar. Então, o que o paciente vai sentir no dia a dia? O nariz está trancado e, às vezes, ele vai perceber que um lado respira melhor que o outro, Certo. tá? Muitas vezes os dois estão trancados, mas às vezes ele pode falar isso. No nosso exame físico, na hora que a gente já vai fazer
essa avaliação, a gente já consegue ver. Então, o desvio do septo é algo visível no exame físico, e com um exame com otorrino, você já consegue sair dali com O diagnóstico. diagnóstico, que bacana Tá? também. Aham. Ele não precisa De outros exames. de uma tomografia, outros exames. Sim. A gente muitas vezes pede para fazer como se eu fosse fazer uma reforma na tua casa, eu vou pedir a planta da casa, Perfeito. tá? Mas ele não é necessário para eu te falar, olha, aqui você tem esse problema. Certo. Na infância, você fala assim, tá, como é que eu faço para saber se o meu filho tem o desvio de septo ou não? É menos comum na infância você ter o desvio. Por quê? Porque ele normalmente ele vai se acentuar com o desenvolvimento, tá? Então, o que você precisa? Queixa de obstrução na criança, já fazer avaliação com otorrino. Por quê? 1, para diagnóstico, e 2, como ele está em desenvolvimento do rosto, muitas vezes acontece o seguinte, você tem um pequeno desvio. Você fala assim, olha, meu filho, o normal seria, ele está aqui, ele tem um desvio pequeno. Só que conforme vai evoluindo aquilo, então você perde a oportunidade de melhorar o desenvolvimento do rosto dele. Às vezes fazer até um tratamento junto com um odontopediatra, Certo. para desenvolver esse rosto e evitar que lá na frente opere. Qual que é a diferença? Fazendo uma analogia, é como se você chegasse para mim e falasse assim, olha, eu queria mais espaço na minha casa. Eu vou olhar e falar, olha, dá pra gente derrubar essa parede e ampliar. Tem parede que eu posso e tem parede que eu não posso derrubar, porque senão cai a casa toda. No septo, ele faz parte da estrutura do nariz. Então eu tenho esses limites. Entendi. Então, quando eu vou operar um adulto, eu tenho que respeitar isso. Agora, na criança que está desenvolvendo, é como se ela estivesse em construção. Moldando ainda. Eu falo, vai ficar estreito. Empurra um pouquinho mais pra lá. E o que a legal. criança precisa para empurrar? Nada, ela só precisa respirar pelo nariz e língua no céu da boca. Se você fizer isso, você vai alcançar o seu potencial genético. Muitas vezes, quando já tem alguma alteração, a odonto consegue, junto com o trabalho do otorrino, já melhorar esse desenvolvimento. Então, o objetivo na criança é não chegar na cirurgia lá na vida adulta. O adulto, a gente tem que lidar com aquela anatomia que já tem, então a gente acaba fazendo a cirurgia do septo para tirar esses pontos que estão desviados. Doutor, existem graus de desvio? Então, tem uma forma de catalogar esses desvios ou não? Como Sim. que funciona? Então, assim, na avaliação, a gente divide tanto por áreas, né? Você pode ter um desvio mais anterior, mais posterior, mais Olha alto, só. mais baixo, tá? E você tem também graus. Quando a gente fala em grau, a gente classifica quanto do ar passa. Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais de avaliar quanto que o paciente precisa. Por quê? Quando você pega um atleta, por exemplo, a necessidade respiratória dele é maior do que a minha, Certo. tá? Se você pegar uma pessoa sedentária, a necessidade dele é menor. Então, como é uma cirurgia que eu não estou fazendo algo para evitar uma complicação, e sim para melhorar a qualidade de vida, o que eu vou usar como base é o impacto que aquilo está trazendo. Olha só Entendeu? que interessante. Por exemplo, se eu viro e falo, olha, um atleta de alto rendimento, ele tem um desvio, a gente gradua, tem várias graduações, mas a mais comum a gente vai de grau 1 para 3. E eu falo, você é grau 2. Só que às vezes para ele impacta mais a vida dele do que um grau 3 para um sedentário. Entendeu? Então assim, é algo que a gente faz uma classificação, só que eu acho que o mais importante é ver qual que é o impacto social daquele desvio para o paciente. Eu acho que isso que mais vai ser mandatório para você tomar uma decisão. Quando que está impactando, porque é muito fácil, às vezes a gente vê uma alteração e você só pensar naquilo. Só que tem desvios que você olha e você fala, olha, o paciente dorme bem, faz atividade bem, em nenhum momento do dia dele aquilo atrapalha ele. Eu não preciso fazer nada. Essa era outra dúvida, justamente, se todos os casos precisam da cirurgia, mas então, como o doutor já explicou, em alguns casos não, se não está atrapalhando aquele paciente,
ele pode seguir com a vida. Sim. A partir do momento que aquilo se torna, então, um problema, né, começa a atrapalhar, aí é interessante. Mas acho que é interessante também ter esse diagnóstico, né, doutor? Tipo, Sim. saber que tem e que se sentir esse desconforto, é importante continuar a avaliação. Mas esse diagnóstico é importante inicial, né, doutora? Às vezes a gente não pensa muito em cuidar e avaliar e prevenir, que eu acho que essa é a palavra que a gente também fala muito, acaba focando em algumas partes essenciais do nosso organismo, mas a respiração muitas vezes acaba passando batido também, né? E poderia, como o doutor disse, ter evitado, poderia ter tratado antes, mas por conta de a gente nem parar para pensar e falar, acho que tem alguma coisa diferente aqui, né? É que assim, eu acho que isso é uma revolução da medicina atual. Olha só. O que acontece? Eu lembro, meu pai é médico, ele formou na década de 70, 74, acho. E eu escutei muito meu pai a vida inteira falar assim, vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Justo. E também tinha a frase, e cirurgia em último caso, tá? Por que hoje em dia se mudou muito isso? Por conta da evolução que teve na anestesiologia, equipamentos. Se hoje você for no centro cirúrgico aqui do São Lucas e você comparar com qualquer um de São Paulo de 20 anos atrás, vai dar risada. Então, assim, as cirurgias foram ficando mais seguras a ponto de você virar e falar assim, eu não preciso sobreviver, eu quero ter qualidade de vida. Então, assim, não é que eu vou fazer um procedimento para que eu não morra de um desvio de septo. Tá, mas eu quero melhorar a respiração, eu quero render mais no trabalho, eu quero render mais no meu dia a dia, eu quero não precisar pensar no meu nariz. Ter um sono de qualidade, Exatamente. né, doutor, também. Então, quanto mais você evolui a segurança e os processos numa cirurgia, mais indicações você tem. Hoje em dia, por exemplo, ainda pode ser que tenha alguns colegas que trabalham dessa maneira, mas a gente não usa mais tampão nasal. Antigamente, o paciente saía de uma cirurgia do septo e ele saía com o nariz trancado. Isso daí era extremamente traumático para ele. Ele ficava completamente sufocado, às vezes sangrava. Hoje em dia, a gente faz essa cirurgia por vídeo, você sai com o nariz seco. Então o paciente já sai da cirurgia, muitas vezes falando assim, nossa, doutor, olha, já estou respirando melhor. Ele já sai feliz. Já vê o resultado, Ele já né, vê o resultado. Então você começa a operar, não aquele paciente que está desesperado, mas aquele paciente que só quer qualidade de vida. Então isso aí é uma evolução nas técnicas. Provavelmente, conforme vai evoluindo, a gente vai tendo mais indicações. Por isso que você vê um aumento de cirurgias desde a parte estética, funcional, tá? Antigamente se operava aquilo que não tinha outra possibilidade. Que precisava. E, doutor, falando sobre a cirurgia mesmo, como que ela é uma cirurgia rápida, tranquilo para o paciente? O doutor falou, então, que ele já sai, ele não sai mais com os tampões, já sai respirando. Não. Então, como que funciona essa recuperação também? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de cirurgia, né, o paciente tem aquele receio também, tem que ir lá para um procedimento. Mas como que funciona depois da recuperação? Explica um pouquinho mais para nós. Perfeito. Então, é uma cirurgia que a gente classifica ainda de pequeno porte, tá? Então, uma cirurgia que faz anestesia geral, o paciente não vê nada, ele não vê, não sente nada durante o procedimento, e ela vai durar ali em torno de 1 horinha, tá? Terminada a cirurgia, ele vai estar ali na recuperação, vai para o quarto. É uma cirurgia que não tem um estímulo doloroso significativo. Então, por exemplo, eu tomei dipirona no primeiro dia, depois eu só fiquei no antibiótico. Não, ela não exige. Então, se você fala, eu vou fazer um trabalho burocrático, eu só vou ficar ali na empresa, no segundo dia você já conseguiria ir. A gente prefere que fique uma semaninha afastado, mas fisicamente você vai se sentir bem, tá? É uma cirurgia que você não vai exigir um cuidado específico, só, nossa, alguém vai ter que tomar conta de mim? Não, a não ser que você tenha algum tipo de complicação. Mas não, é para você ter ali um dia a dia normal. A gente normalmente pede 1 semana ali, ficar mais tranquilo, se possível. Atividades mais intensas, por exemplo, academia, fazer mais força, não que o paciente não consiga, ele conseguiria na primeira semana. Só que você aumenta o risco de sangramento. Então a gente pede
para academia pelo menos 3 semanas. Eu, pessoalmente, falo, ó, passou 3 semanas, metade da carga, depois você vai progredindo. Certo, Tá? entendi. Agora, fisicamente, você se sente bem. Não é uma cirurgia que vai te deixar uma queda de estado geral, você vai ficar com o sininho chamando alguém, tá? Pelo Uma contrário, cirurgia já mais vai, tranquila. inclusive, já sentindo esses benefícios dessa respiração. E ele, hoje é usado ainda a questão de ponto, doutor? Esse paciente precisa retornar depois para retirar esses pontos? Como que é feito também? Porque acho que essa é outra dúvida, né? Que é o receio, meu Deus. O ponto, o famoso ponto de Tá. cirurgia. Como que está sendo feito? Os pontos no septo, a gente não precisa tirar porque eles são absorvíveis. Só que nós temos uma estrutura, como se fosse um siliconezinho, que a gente chama de splint, e que ele ajuda a estabilizar o septo. Tá? Perfeito. Esse fica dentro do nariz, ele não vê o paciente, e esse é fixado com ponto. Não é toda cirurgia que a gente usa, comigo eu uso na maioria, esse eu preciso tirar, tá? Então a gente vai lá, tira, é algo bem Um tranquilo. retorno mesmo Tá. para ver como tá Uma tudo semana certo. já tira, Tudo certo. e assim, o paciente pesquisa na internet. E na internet, você olha, tem uns sprints desse que eles são gigantescos. O paciente, doutor, eu vi na internet que tira um negócio enorme. Não, é bem tranquilo. É claro que pode ser que tenha um outro profissional que use esses maiores, mas assim, é bem tranquilo. É impossível o paciente não entrar na internet e E olhar, procurar. e eles já chegam... Eu vou falar que eu acho até bom, porque ele já chega com uma expectativa de que... E é E de metade repente daquilo. fala, nossa, Menos da doutor, foi metade super daquilo. tranquilo, se eu soubesse eu tinha operado antes. Ah, vou falar pro meu vizinho que ele respira mal, o outro ronca, eu vou encaminhar. Então eu acho até bom. Certo. E, doutor, eu acho que essa questão é muito comum, né? Como o doutor disse, né? Essas indicações e algo que é do cotidiano muitas vezes, né? Acredito que no consultório o doutor receba muitos pacientes com isso, né? E falando sobre a questão, um pouquinho mais sobre a questão da cirurgia, então esse paciente ele pode voltar para as atividades, é uma cirurgia tranquila. E Uhum. uma vez feito, ele não precisa fazer de novo, doutor? Pode acontecer desse desvio acontecer para o outro lado, ou ter um desvio novamente, ou uma vez que fez, está tudo certo? Então assim, a cirurgia é para ser definitiva, Certo. tá? É claro que em qualquer cirurgia, em qualquer local, você nunca consegue vincular uma garantia de resultado. Tranquilo. Uhum. Principalmente quando você tem obstrução naqueles pontos estruturais que eu comentei. Então, se você tem... Quais são esses pontos? 1 centímetro aqui superior, que sustenta o dorso nasal, e 1 centímetro anterior, que sustenta a ponta. Então, se você tem um desvio ali, eu não vou poder tirar totalmente, eu vou ter que reposicionar. E principalmente a cartilagem. Então, o septo tem uma parte que é cartilagem e uma parte que é osso. A cartilagem pode ter esse efeito mola. Entendi. Então, você pode tanto ficar com um desvio residual, quanto você pode, com o tempo, esse efeito mola, trazer um pouco de volta. Entendeu? Então, isso depende do caso. Entendi, mas de Quando modo você- geral é... De modo geral, é para ser definitivo. E eu vou te falar assim, ó, mesmo aqueles pacientes que voltam um pouco, É muito Assim, melhor do que antes. é muito melhor. É que o referencial muda, né? Exatamente. Então, se a partir de agora ele já sabe o que é respirar bem, ele já chega antes para reclamar, Pois tá? não. Mas assim, é para ser uma cirurgia definitiva, é incomum precisar fazer um outro procedimento, tá? Mas normalmente quando acontece é por conta disso, né? Algum tinha um desvio num local que é estrutural, aí você fala, olha, aqui tem uma limitação. Que aí, por exemplo, no caso da rinoplastia, eles não têm tanto essas mesmas limitações. Entendi. Tá. Doutor, só antes, um pouquinho de encerrar nossa conversa, acho que essa é uma dúvida que pode surgir também, a questão de... Então, só para a gente diferenciar, a questão do desvio de septo é um tratamento, né? Ele é um tratamento para uma condição que o paciente tem. Mas ele é diferente, então, da cirurgia estética, e também hoje a gente vê muito essa questão de procedimentos que são as rinomodelações, muitos outros procedimentos Uhum. que também são feitos no nariz. Mas esses outros procedimentos não têm o mesmo fim que um desvio de septo e um tratamento assim que é cirúrgico de fato, certo? Tá. Perfeito. Então, assim, são 3 coisas Diferentes. distintas, tá? O septo, ele vai ser a primeira parte da rinoplastia, tá? Então, assim, o septo, ele vai estar
incluído numa rinoplastia. Ou ele deveria. Por exemplo, se eu simplesmente diminuir o seu nariz, Não mexer no septo. não mexer no septo, aí você pode ter, pode ser um pouco até mais, mas normalmente em torno de 30% de diminuição na respiração. Que é o que o pessoal fazia antigamente, que você simplesmente, o nariz ficava mais bonito, mas ninguém abordava a parte respiratória. Então o paciente falava assim, olha, o nariz tá bonito, mas não serve para nada. Tá? Já ouvi alguns casos. E tem gente por aí que tem nariz Ainda assim, tá? sofre. Então assim, se você só fizer a parte estética na rinoplastia, você vai piorar e piorar bastante. Agora, se o médico ele tem essa expertise, ele faz junto, você sai respirando melhor, tá? A septoplastia, ela é interna, então ela não muda a parte externa do teu nariz. E quando você fala da rinomodelação, então a rinomodelação aí já vai ser outra coisa, tá? Então assim, não entrando no mérito da indicação ou não, mas normalmente vai ser a infiltração para você, é como se você fosse fazer uma maquiagem ali. Você vai fazer por cima da estrutura nasal. Ah, perfeito. Então, acho que essa é uma forma fácil de explicar. Também você vai ver a parte estética e não funcional. Então a rinoplastia, ela pode ser tanto funcional quanto estética. A septoplastia, ela é só funcional e a rinomodelação, ela vai ser só estética. Perfeito. Acho que isso é bem importante da gente esclarecer, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa e acha que vai resolver, no caso, às vezes, de um procedimento estético, mas tem indicações e procedimentos diferentes para cada paciente, para cada necessidade, né, doutor? E para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, deixasse essa dica, esse conselho para quem está sofrendo em casa com respiração, para procurar um especialista para fazer essa avaliação também, doutor? Sim. À vontade. Olha, eu vou te falar, inclusive, uma coisa que é uma dúvida que quem respira mal tem. Se você enxerga mal, você sabe. Por quê? Porque eu consigo ler aquilo e você não. Justo. Se você ouve mal, as próprias pessoas te falam isso. Agora, quando você respira mal, você não sabe. Você não sabe se o seu condicionamento físico está ruim. Você não sabe se você dorme mal por outro motivo. Então, o que acontece? A pessoa que tiver sentindo que, olha, eu não estou rendendo, eu comecei a fazer atividade física, eu percebo que eu já estou respirando pela boca, ou eu sinto que o nariz tranca, eu sinto que, eu preciso ficar puxando aqui e ali para respirar melhor, faça avaliação. Porque você não sabe o quanto a tua respiração impacta seu dia a dia. Muitas coisas que você tem como sua personalidade, nossa, precisa me tirar da cama com uma pá. Na verdade, não é seu. Você está assim, muitas vezes pela respiração, um sono ruim. Então, o primeiro passo é fazer a avaliação. Eu vou falar para você o que pode ser feito. Mas quem que bate o martelo e fala, precisa ser feito? Você. Se fosse uma apendicite, eu falo, se decide no caminho para o hospital. Agora não. Eu vou te falar assim, olha, dá para fazer. A gente precisaria fazer isso, isso, isso. Quem vai colocar junto na balança é o próprio paciente. Ele que vai ver e fala assim, olha, eu percebo que isso que você fala, realmente eu tenho isso, 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 isso. Eu vou validar ou não, porque às vezes ele quer algo que a cirurgia não vai dar. E, dependendo dessa conversa bem franca, o paciente fala, é o meu caso, é um caso cirúrgico. Entendeu? Então, assim, primeiro passo, vá. Às vezes as pessoas evitam ir no médico porque eles acham assim, que eles precisam estar decididos a operar para ir no médico. Não, ele vai ver o que é possível. O que dá para fazer? Às vezes o teu caso não é nem cirúrgico. Às vezes o teu caso é um tratamento simples. É um tratamento da rinite. Entendeu? Então, o primeiro passo, vá. Respiração, é aquilo que eu falei, é um dos pilares básicos do indivíduo. É você dormir, comer e respirar. Então, assim, invista na sua respiração, invista na alimentação e no sono. Se tiver qualquer problema em um desses, vá no profissional.
não perca tempo, não. E o doutor comentou essa questão dos pilares, né? E quanto antes, né? Que nem o doutor disse, quando a gente é criança, a gente tem um tempo ali ainda para desenvolver, mas quando a gente é adulto, o tempo a gente tem que começar a contar. Então, quanto mais você ir atrás e procurar essa qualidade de vida, como o doutor disse, é melhor a longo prazo e te garante um pouco mais de bem-estar pro resto, então, da tua vida, né, doutor? Exatamente isso. Então, doutor, muito obrigada pela participação. Esse é um tema que tem muitas dúvidas também, inclusive quem tiver mais dúvida pode mandar nas redes sociais do hospital, que depois a gente encaminha para o doutor para a gente ir conversando. Mas muito obrigada novamente, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, e fica o convite para mais vezes. Convidando, eu venho, é sempre um prazer estar aqui. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!